Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Débora acabou de chegar. Bem-vinda, minha irmãzinha. Paz. Boa noite. Boa noite. É Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Respirem, quem tem água, água, e vamos começar. A gente viu que no capítulo nos anteriores, né, os cristãos foram chamados de cristãos primeiro em Antioquia, né? Então ali a gente tinha uma sede da igreja, uma igreja bem forte, uma igreja que vinha sendo pastoreada profundamente. Então, a gente está falando de um momento em que a igreja começa a criar raízes, né? A se enraizar. Significa que havia ali problemas? Havia problemas, havia situações completamente desreguladas, até para os nossos dias atuais. Não dá para romantizar a igreja primitiva. Ah, mas aquela que era a igreja boa não era, tinha muito problema. Mas a gente está falando do início, quando está tudo começando, quando está firmando. Sabe aquele namoro recente? Sabe? Que as pessoas ainda não se conhecem, vão testando os limites. A igreja, naturalmente, não foi a igreja instituição como uma cópia da sinagoga, não foi a intenção de Jesus, gente. Jesus, vamos junto com o John aqui, ó. Jesus falou, ide. A igreja fala, vinde. Entende? É coisa diferente. Jesus fala, ide, indo. Se a gente for usar o verbo grego correto, Jesus fala indo. A igreja fala, vem. A igreja é um fenômeno de aglutinação de gente. O evangelho é um fenômeno de dispersão de gente. É indo por todos os lugares, pregando o evangelho, batizando. Você entende que a gente vem fazendo caminhos, esse pensamento aglutinador foi uma maneira da igreja imprimir resistência à perseguição. Então, a igreja imprime resistência à perseguição a partir da aglutinação. Mas Jesus disse que nós não deveríamos fugir da perseguição. Você entende que a gente está num caminho muito avesso às diretrizes de Jesus? Então, Jesus falou: se disseminem, se espalhem, sejam como o sal. A igreja resolveu se aglutinar, botar nome, botar placa, de modo que hoje a gente já não consegue olhar para os movimentos religiosos, todos eles, na sua maioria, e entender e ver aquele pensamento original de Jesus, quando ele vai falar pela primeira vez que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É um outro fenômeno, é um outro movimento que nós temos hoje. É uma outra coisa. E você pode estar dentro do ambiente de uma igreja mais progressista, de uma igreja com um pensamento mais liberal, um acolhimento de mais amor, isso tudo é muito bom, tá? Mas se a gente não prepara vocês, se o pastor, se o líder, não prepara vocês para irem para a vida, para irem para a existência, para os dilemas familiares. A gente não está ensinando a lidar com a família. Eu vi esse dia um vídeo de um dos pastores amigos progressistas, mas pedindo para se afastar da família, porque a família, quando é bolsonarista, quando é, meu Deus, aí a esposa separa do marido. Que loucura que a gente está inventando, que surto. O espírito da reconciliação tem ficado de fora, o espírito do perdão da igreja. Então a gente está com uma igreja aqui que está dando problema, que é um problema, problemas que se enfrentam no dia a dia de coisas que estão começando. Então, começando na igreja que estava na cidade de Antioquia, havia alguns profetas e doutores, estudiosos das Escrituras, doutores das Escrituras. E quem eram esses? Segundo o texto, Barnabé e Simeão, que tinha um apelido, né, era chamado de Níger, e Lúcio, Cirineu, e também Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Separe Barnabé e Saulo
para uma obra específica que eu vou fazer. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Falaram: vão, sigam o Espírito, sejam livres. Vou mandar uma referência aqui em Au revoir, Xoxana. Isso aqui vocês não vão saber, não, mas é Bastardos Inglórios. Vocês não veem filme, tá vendo? Terrível. Então, o que que acontece? Vão, mete o pé. E assim, estes quem? Quem? Barnabé e Saulo. E assim, estes enviados pelo Espírito, com um discernimento espiritual da onde deviam ir, desceram até a Seleucia, uma região, e ali navegaram para Chipre, uma ilhazinha. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Vocês estão vendo que a conversão de Paulo, de Saulo, no caso aqui ainda, foi relâmpago. Ele se converte num dia, no outro dia acontece um fenômeno, um milagre, não sei o que lá, daqui a pouco ele já está pregando e encontra com os apóstolos. Você vê que está tudo correndo muito rápido aqui, mas se passaram tempos. Ele aprendeu com os discípulos, teve uma caminhada, ok? Então eles chegaram a Salamina, anunciavam a palavra de Deus onde? Nas sinagogas. Nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como um dos cooperadores. Provavelmente aqui, João Marcos. Então, eles estavam pregando o evangelho, a vinda de um Cristo que morreu dentro das sinagogas. E, havendo atravessado até Pafos, acharam um certo judeu, que era mágico, e também falso profeta. Até o nome dele era falso, ó, era chamado Bar Jesus. Bar e Jesus, é tudo que o Fábio gosta aqui. Esse cara era o cara que o Fábio seguia, cara. É Bar e Jesus, é o Bar Jesus, ok? E outras pessoas também aqui provavelmente seguiriam o indivíduo. Olha que nome incrível, já começa pelo nome, né? O qual estava com um procônsul, com um homem envolvido com processos políticos, que se chamava Sérgio Paulo. Que era esse homem, Sérgio Paulo? Um homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, o procônsul Sérgio Paulo estava com o Bar Jesus. Mas esse Sérgio Paulo, ao contrário do Bar Jesus, que era um falso profeta, que era um mágico, que era um ilusionista, um David Copperfield, um cara desse daí, que faz uns truques, esse Bar Jesus já era um cara ruim. O Sérgio Paulo era um cara legal, que estava interessado na palavra. Mas esse Bar Jesus, de nome Elimas, o encantador, porque é assim que era o nome dele, provavelmente em hebraico, ele estava ali atrapalhando o procônsul Sérgio Paulo a se aproximar da fé, estava atrapalhando ele. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, agora Saulo se chama Paulo, tá, gente? Agora inaugurando. Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e você vai ficar cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, o Bar Jesus, o Elimas, ficou cego. E as trevas, segundo o texto, caíram sobre ele, e andando à roda, tateando, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Gente, o cara creu porque o indivíduo ficou com cego, tá? Então aqui o milagre é um milagre que o cara ficou abismado porque alguém ficou cego. Às vezes é assim que é a nossa justiça, né? A gente quer ver alguém pagar até o último centavo. A gente quer ver alguém se lascando. A gente se converte quando a gente vê a brasa torrando o furico do irmão. A gente não está feliz com a justiça do amor, a gente fica feliz com a justiça da dor.
A gente sempre fala, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Como se isso fosse, de fato, algo que a gente deseja, de fato, para as pessoas que a gente mais ama. Para as pessoas que a gente mais ama, a gente deseja que venha pelo amor. Para quem a gente odeia, se vier pelo amor, ok. Se não vier, a gente quer que venha pela dor. É assim que o povo do Velho Testamento pensava, e é assim que o povo do início, daquilo que a gente chama de Novo Testamento, pensa. É essa justiça malfeitora, a justiça que não é reparadora, pelo contrário, é uma justiça ensofismada em si mesmo, com muito sofisma, com muitos pensamentos que, de alguma forma, aproximam muito mais a vingança do que a justiça. Isso aconteceu com um cara aqui, com Elimas, com o Bar Jesus ficou cego. Paulo lançou um feitiço nele e ele ficou cego. É o que está no texto, tá? Que você pode falar qualquer coisa que você quiser. Mas o que está no texto é que Paulo lançou um feitiço no cara e deixou o cara cego. Ponto final. Agora a gente começa a falar mais sobre Paulo, menos sobre Saulo, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram até um ambiente, um lugarzinho chamado Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou, foi de volta para Jerusalém. Eles estavam indo para o muito interior, e João falou assim: cara, a gente está chegando aqui já no sovaco de cobra. Aqui já é um lugar onde a gente já está longe demais. Vou voltar de novo para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram até Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, se sentaram. E depois da lição, que falava sobre as leis, sobre os profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falem. E levantando-se Paulo recebeu a oportunidade. Paulo adorava uma oportunidade, né? Pedro antes tinha uma oportunidade, ele criava quando não tinha, né? A gente viu que várias vezes ele fez uns discursinhos, né? Ele era bem palestrinha. Paulo não. Paulo ele vai, rompe com o silêncio, levanta a mão, né? E começa a dizer: homens israelitas e os que temem a Deus, ouçam. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles ainda estrangeiros na terra do Egito. E com um braço forte, poderoso, os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes, por sorte, a terra deles. E depois disso, por quase 400 anos, ou 450, lhes deu juízes para que julgassem a terra até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, ficaram perturbando Deus. E Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes com o rei Davi, a qual também deu testemunho, e disse: né, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então você já sabe que Davi é o cara que pegava a mulher dos outros, que matava as pessoas, e mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus. Isso aí é porque dá salvação pra gente. Eu já me sinto acolhido por Deus nesse momento. Se Davi, né, cagando tudo quanto é lado, fazendo as quantidade de bosta que ele fazia, era chamado de homem segundo o coração de Deus, quem dirá eu, pô? Que também faço essas mesmas bobagens, tá? Da descendência deste quem? De Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus como um Salvador de Israel, como Cristo de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele. João quem? João o Batista, antes da vinda dele. Pregado a todo o povo de Israel, o que a gente chama de batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra da salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que já diziam:
que vocês leem todos os sábados aqui, que diziam que isso aconteceria. E embora não achassem coisa alguma contra ele para que o matassem, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo estes cumpridos todas as coisas que estavam escritas já nos textos, tirando-o do madeiro, colocaram ele numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele para Galiléia, para Jerusalém, e são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando assim Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu, hoje te gerei. Eles pegam, soltam um versículo bíblico solto, igual a pregação dos pastores da tua igreja, tá? Esse aqui, versículo, você vai continuar, não tem nada a ver com isso, mas eles soltam o versículozinho solto, é costume de judeu, tá? E que o ressuscitará dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, ou seja, morreu. Foi posto junto aos seus pais, aos seus antepassados, e viu a corrupção. Corrupção do quê? Do corpo, tá, gente? O corpo sendo deteriorado. Corrupção, não estou falando do Bolsonaro, não, tá? Estou falando do corpo, ok? Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por Jesus é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito aos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que vocês não crerão, se alguém contar para vocês. Então, Paulo trouxe uma mensagem de graça, tá vendo, pessoal? Tudo isso que aconteceu, como diz a música lá do Morada, é tudo sobre vocês. Tudo é para perdoar vocês. Bem melhor do que a mensagem de Pedro, né? Paulo já começa com um pouco mais de graça os processos. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogavam que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos discípulos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falaram-lhe e exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando, xingando. Mas Paulo e Barnabé, usando da sua ousadia e alegria, disseram: era certo que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que vocês, judeus, rejeitaram a palavra e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós vamos para os gentios, para os incrédulos, para os chamados ímpios. Nós vamos pregar para aquele que não é judeu. Porque o Senhor nos mandou, eu te pus como luz, a fim de que vocês sejam salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram, glorificaram a palavra do Senhor e creram, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por todo aquele lugar. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, para fora da cidade. Sacudindo, pois, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa alegria a gente só não consegue entender, né? Os caras foram expulsos da cidade, perseguidos, saíram cheios de alegria. Eu acho que os caras escrevem isso assim meio que para dar a intenção de que, não, eu nem queria mesmo, né? Vamos embora. Mas os caras devem ter ficado chateados, mano, de ser expulso da sua terra. Não é possível que dá para ter alegria nisso, né? Os caras devem ter saído bolados, sacudindo o pó das sandálias, das vestes, do corpo, deve ser sair praguejando, falando, murmurando, porque não tem como, gente.
Os caras foram perseguidos, os caras foram expulsos, os caras ampliaram, né, o evangelho também para os gentios, uma vez que a mensagem veio primeiro para os judeus, então é complexo. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, quem? Né? Esses caras que estavam lá fazendo esse rebuliço, e falaram de tal modo, no caso Paulo e Barnabé, que creu uma grande multidão. Não só de judeus, mas os gregos começaram a crer, os caras da filosofia, de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, os caras já estavam sendo convencidos. Isso aqui ficou uma loucura muito grande que eu quero viajar nessa onda também. Eu vou dropar essa onda também. Eu quero essa parada. Mas os judeus incrédulos começaram e incitaram, e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, a qual dava testemunha a palavra da sua graça, permitindo que por muitas mãos se fizessem sinais e prodígios. Eles não concentraram o poder neles mesmos, eles permitiram que por suas mãos pudesse acontecer muitas coisas. Então, Paulo não pegava a prerrogativa, nem Barnabé, ambos compartilhavam a prerrogativa do cuidado com aquele povo. E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus, e outros eram pelos apóstolos. E isso é horrível, né? Dentro do ambiente da igreja, talvez isso seja a pior coisa que possa acontecer. Divisão, separação, sabe? Dentro do ambiente da sinagoga, um povo ficou com os judeus, outro povo ficou com o povo que pregava para os gentios, no caso os apóstolos. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer, a divisão na igreja, principalmente boas igrejas, com gente boa. Tem igreja que se dividir e acabar, a gente vai ficar um pouco triste, porque tem gente que vai perder os seus ambientes de afeto, mas é até bom que algumas acabem, porque é ruim demais. Levam pessoas para todos os psiquismos possíveis, mas tem igrejas boas. Eu aprendi a não dividir igreja boa. Já saí como errado em várias situações para não dividir igreja boa por conta de irmãozinhos amados, queridos, que estavam ali e que não tinham nada a ver com os problemas que aconteciam dentro do ambiente da liderança. Irmãozinhos que são só cheios de amor, em que eu nunca parei para explicar e dar a minha versão de nada porque não era necessário, porque o evangelho, porque a pregação, porque o meu caminho iria dar testemunho daquilo que eu sou, da minha vida, que não precisava dividir. Então, aqui estava acontecendo tá vendo? É muito pouco tempo, gente, em que a igreja começa, em que já começa dentro do ambiente das sinagogas, onde funcionavam as igrejas, já começa a haver divisão. Precisa de pouco tempo, precisa de poucas coisas. É só você assumir um lado, por exemplo. Paulo e Barnabé assumiram o lado dos gentios. E assumindo o lado dos gentios, romperam com o pessoal que era da circuncisão, com os judeus. E havendo um motim, tanto de judeus como de gentios, com os seus principais, com os seus líderes, para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, porém, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para onde a província circunvizinha alcançava. E ali pregavam o evangelho, saíram para um outro lugar. Não ficaram fomentando nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de problema, simplesmente foram para outro lugar. Aqui não está bom para mim, não, então vamos para outro lugar. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, doente dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu falar. Paulo, que fixando neles os olhos, Paulo pegou ele, deu uma olhada para ele, e vendo que ele tinha fé para ser curado, que ele cria, que algo estava próximo a acontecer, Paulo discerniu aquele homem, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Primeiro o cara pula, depois o cara anda. E as multidões, vendo o que Paulo fez, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio
a Paulo. Olha só, inclusive Barnabé ganhou o principal ali, né, de Júpiter, e Paulo foi um cara menorzinho ali de Mercúrio, porque este era o que falava. Mercúrio, Hermes, seja lá como que a gente deseja falar, mas na mitologia era esse que trazia a mensagem dos deuses para a humanidade, Mercúrio. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a estrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar para eles. Aí o negócio começou a ficar maluco. Então, um gentio, vamos lá, vamos pensar junto comigo aqui. Paulo, vamos pregar para gentil, Barnabé, agora o negócio é só gentil, a gente não quer mais saber de judeu é chato pra caraca, quer apedrejar a gente, vamos embora, sacode a sandália do pé, vai para uma outra cidade, uma cidade completamente de gentios, e ali tanto que o povo falava uma outra língua, e na língua dizia que Barnabé era como Júpiter, e Paulo era como Mercúrio, que eles eram como os deuses, que os deuses estavam vindo, e aí sai o sacerdote de dentro do templo de Júpiter, com bois e grinaldas, fazendo um carnaval e querendo sacrificar a eles, não a Paulo, mas os bois, em homenagem a Paulo e a Barnabé. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Eu queria que metade dos pastores evangélicos lessem isso. Sujeito às mesmas paixões. Estamos anunciando para vocês que vocês se convertam das vaidades para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe. Olha que loucura, mano. Como se fosse hoje, dentro de uma igreja evangélica, que vem alguém para sacrificar alguma coisa de muito valor, o pastor vai pensar. Eu vi um vídeo que o cara falou: o cara deixou um Rolex aqui, vale quanto? Vale tanto. Quem que dá tanto nesse relógio? Aí fulano me ofereceu tanto. Os caras iam pegar. Paulo e Barnabé se sentiram extremamente constrangidos. Eles estavam constrangidos de receber qualquer honraria, qualquer nível de homenagem desses caras, porque eles eram só homens, homens sujeitos. Vamos ler comigo aqui, gente. Homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. O que nós estamos pedindo para que vocês se convertam dessas vaidades. Olha o que, que o apóstolo Paulo e o meu irmão Barnabé, Júpiter e Mercúrio, vulgo Júpiter e Mercúrio, vocês precisam parar com essas vaidades, com esses sacrifícios, com essas bobagens. Não tem barganha com Deus. Nada que você possa oferecer para Ele vai, de alguma forma, te recompensar. Olha que loucura. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E está dizendo: cara, Deus alegrou vocês, deu a natureza, deu as cachoeiras, deu as frutinhas, deu o jambo, deu a banana, deu o morango, alegrou o coração de vocês. Esse mesmo Deus não deixou vocês sem nenhum tipo de acolhimento, vocês foram amados, acolhidos. E dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem qualquer coisa. Então, olha só, cara, mesmo falando tudo isso, o povo ainda fala: mas deixa só uma matadinha num boi, vou matar um boizinho aqui tranquilo, pô, bezerrinho, não custa nada, bota uma guirlanda, o bezerrinho vai ficar bonito, vai ficar com muita dificuldade, eles tiraram isso de ideia. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, que vieram lá daquela outra cidade, perseguindo, eles vieram atrás de Antioquia e de Icônio. Olha só, eles vieram se juntando no caminho, vieram de mulão, como dizia na época da escola. Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram ele para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Olha, não apedrejaram pouco não, tá, gente? Eu vou dizer que Paulo levou uma bela pedrada. Levou muita pedrada, tanta pedrada que acharam que ele estava morto. Arrastaram ele para fora da cidade, vamos deixar ele aqui fora. Ele morreu mesmo, não teve jeito não.
Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Não cigarro, tá, gente? Então, Derbe prata, Derbe vermelho, não é não, tá? É outro lugarzinho, outro lugarejo. E tendo anunciado os evangelhos naquela cidade e feito muitos outros discípulos, voltaram para Listra, e Icônico e Antioquia. Eles voltaram para onde estavam perseguindo eles, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa, a partir delas, entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, pois, comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com Jesus, com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, chegaram até a Panfilha, só tem nome bonito aqui, né? E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram até a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham encomendado, né? Encomendado a graça de Deus para a obra que haviam sido cumprida ali na vida deles. E quando chegaram, se reuniram com a igreja, relataram as coisas que Deus tinha feito por intermédio deles. E como que, de fato, abriu a porta para os gentios a partir da pregação de Paulo e Barnabé. E ficaram ali, não muito tempo, com os discípulos. Só até aí. Então a gente já viu parte da aventura de Paulo e Barnabé, né? A gente já viu que o negócio ficou legal. A gente viu semana passada sobre o lava-pés, né? E hoje a gente está indo para João 14, que é bem curtinho, que é um discurso de Jesus. A gente tem que ir devagar nesse discurso. Peço que vocês olhem para mim agora. Liguem a câmera e olhem para mim aqui. Todo mundo. Quem puder, quem não estiver nu. Quem estiver nu, mantenha a câmera desligada, tá? Olhem para mim aqui. Todo mundo olhem para mim. Esse texto aqui virou música, ok? Virou musiquinha. Esse texto virou teologia, ou seja, construção de método teológico para poder dizer que há compartimentos, gavetas no céu, casas, sabe? Tipo moradias, né? Tudo bonitinho, divididinho ali, há muitas moradas, aí virou muita coisa. Mas eu preciso que vocês se concentrem no que eu vou falar para vocês. Eu não vou trazer uma leitura nova. Eu vou ler somente o textinho, o testículo, tá? Então eu preciso que vocês se concentrem só em mim. E esquece o que você ouviu, é difícil. Esquece a música, esquece a teologia, as casinhas que estavam lá, muitas casas. A casa do meu pai tem muitas moradas, né? Jesus, ele está indo para o BNH, não está indo para Nova Jerusalém, é um BNH, é uma Coab. Em São Paulo é Coab, né, gente? Então, assim, não é. Então, vamos ler com o John aqui, ó, com muito amor no coração, só prestando atenção no texto. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem atribulados. Não fiquem ansiosos. Não fiquem bolados. Creiam em Deus. E creiam também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse tantas moradas, eu ia dizer para vocês: vou preparar-vos um lugar. Mas eu não preciso preparar lugar, por quê? Porque tem muito lugar. Tem espaço para todos. Tem dimensões para todos os indivíduos. Na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu teria dito para vocês: vou preparar-vos um lugar. Não preciso dizer que vou preparar um lugar, por quê? Porque já tem lugar. Simples. Simples, simples, simples. O meu texto aqui é um texto que eu leio traduzindo para vocês. É um texto grego de 1616, é chamado de texto bizantino. Ok? Estou lendo para vocês, é isso. E do lado tem um texto em português, uma Almeida, revista e corrigida. Não há nada de diferente. Quando eu cito ponto, ponto e vírgula, é porque isso a gente tem na nossa forma de escrever. Aqui está tudo corrido, tá? Então, continue me acompanhando. E quando eu for e vos preparar lugar, mas eu falo, John, mas acabou de dizer que não ia preparar lugar, porque já tinha lugar pra caramba. E agora ele está dizendo, quando eu for,
e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejam. Como assim, João? Porque não tem lugar, ele vai preparar, mas tem lugar. Como que isso funciona? Tradução errada. Simples assim. Quando o indivíduo pegou lá na ilha de Ceilão, no século XVII/século XVIII, deixou um serviço incompleto para a tradução dos textos para o português. A gente tem uma versão legal lá em 1956 da Bíblia de Jerusalém, tem uma versão de 2013 de uma Bíblia chamada TEB, Tradução Ecumênica Brasileira, que melhora um pouco isso aqui, mas não resolve. Porque o texto está dizendo assim, que quando faz o interlinear para o português, ao meio da revista e corrigido, quando eu for vos preparar lugar, aqui no textinho grego diz, quando eu for para o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Porque senão o texto está desdizendo o que ele disse anteriormente, que a gente tem problema de tradução. Ah, eu não tive culpa, então. Não tem, irmão. Aqui, se a gente cortar isso aqui, não vai mudar muita coisa na sua vida, tá? Nada, quase nada. Mas estou sinalizando para vocês que a gente tem um pequeno probleminha aqui. Mas vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé, aquele que duvidava, segundo os estigmas da igreja. Nós não estamos sabendo para onde você vai, não, Senhor. Como que a gente vai saber desse caminho se você não disse nada? Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Três palavrinhas gregas aqui. Eu não quero nem ficar falando muito de grego, porque isso é chato, é pedante, é bobo, mas é só para ajudar vocês com chaves de interpretação talvez melhores. Mas não gosto de usar isso aqui, não, tá? Porque você é uma coisa completamente pedante, porque vocês não têm, a maior parte de vocês não tem acesso a isso na casinha de vocês. Fica uma coisa meio idiotada, meio burra de se fazer, porque parece que só está tentando mostrar conhecimento. Mas, para além disso, eu quero que vocês entendam uma coisa interessante que tem aqui. Quando ele fala assim, eu sou o caminho, ele vai usar ego, rem, rodox. Rodox não é a banda Rodox do Rodolfo Abrantes, não, porque é boa até, né? Mas não é essa, não é esse Rodox. Ele está falando de um caminho acima de um caminho. Eu sou uma estrada que está por cima de qualquer caminho. Eu não estou transitando na mesma via que todas as coisas. Eu sou um caminho acima de todo caminho. Eu sou a verdade. Ele não usa a palavra verdade, que era utilizada no grego convencional. Ele usa a palavra aletheia. Aletheia é verdade também, mas também é inesquecível. É uma coisa que uma vez que você capta, você não perde nunca mais. Então é uma verdade que você nunca vai conseguir desarraigar de você. Então eu sou a verdade, mas eu não sou a verdade como confirmação dos fatos, ou não sou a verdade como aquilo que contraria a mentira, porque uma vez que você acha a mentira, você vai achar automaticamente a verdade. Não é que eu sou a verdade, eu sou inesquecível, eu não posso ser perdido. Isso é uma outra coisa diferente da gente entender a verdade como confirmação dos fatos. Porque é o que o excrementíssimo ex-presidente da República dizia: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Ele estava falando verdade como confirmação dos fatos, e nem isso ele estava podendo falar, né? Mas aqui não. Aqui Jesus está falando de uma outra coisa. Eu não sou um caminho convencional, eu sou o caminho acima do caminho. Eu não sou a verdade como confirmação dos fatos, uma antítese da mentira. Eu sou inesquecível, você não pode me perder. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele vai falar sobre vida, ele não usa o termo convencional também para tratar isso. Ele não usa o termo bios, que é a vida criada, vida que é gerada a partir de alguma coisa. Ele usa o termo zoe, que é um termo muito peculiar, que vai se ver poucas vezes, que significa vida que gera vida, vida que produz vida, é vida e vida em ciclo de vida. Então, eu não sou o caminho como um lugar por onde você transita, eu não sou a verdade como confirmação dos fatos, eu não sou vida como algo criado. Eu sou a essência de tudo que vive, e tudo que vive, vive a partir de mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam meu Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. O tendes visto. Vocês conhecem o Pai e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso aqui já é uma quebra de todo o processo teológico que vocês conheceram até esse momento. Tem Jesus com homofobia, a gente está falando do mundo grego, tá? Estava todo mundo se comendo, meu povo, tá? A verdade é, ainda continua, tá, meu povo? Não parou, né? O mundo grego continua lá na Grécia, de uma forma mais moderna. Nunca, nunca, nunca. Jesus tacou pedra em alguém? Nunca, 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 nunca. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a figura exata desse Pai que vocês dizem que invocam nas suas orações, mas não tem misericórdia nenhuma, não tem amor, só tem vingança e loucura. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é pesado demais. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por que você está dizendo isso, cara? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É que ele está invocando a filosofia aristotélica em que tudo nele se move, tudo nele existe. As palavras que eu vos digo, não estou dizendo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. E quem faz essas obras é Ele. Acredita em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem em mim, ao menos, por causa dessas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ah, John, aí vai vir o cara me perguntar aqui na hora que pausar, levantar a mão. Que obra maior é essa, John? Porque, querido, hoje a gente fala para 3, 4, 5 mil pessoas. Jesus nunca falou para essa multidão, nunca, 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 ó, nunca. Hoje a gente tem processos na medicina e acolhimentos que a igreja pode provocar que libertam pessoas da fome, das drogas, do abandono. Hoje a gente faz muito mais, muito mais. Obras maiores, a gente faz tranquilidade. O alcance de Jesus estava reduzido pelas perninhas humanas em que ele habitava. O nosso não tem vazão. Hoje a Dimitra está lá no Canadá. Se ela fala alguma coisa, se ela pega qualquer coisa e diz lá, o amiguinho dela aqui de Brasília, de Goiás, vai ficar sabendo. É rápido. Tudo acontece muito rápido. Coisas muito maiores a gente tem um potencial de fazer. A gente tem um potencial de alcançar um tanto de gente muito maior. Eu transitei por muito tempo em cuidados com pessoas em risco social, em lugares com uma população maior do que a população que Jesus cruzou na Galileia. A gente imagina que tinha uma população, era tipo uma China, Galileia. Não era não, tá, querido? A concentração demográfica estava em Jerusalém. Então, ali nas cidades pequenininhas, na periferia, era só um punhadinho de gente. Nazaré, então, devia ter umas 40 pessoas onde Jesus foi criado. Então, vamos respirar e entender. Aí vai chegar na hora da pergunta, vocês vão perguntar. Se perguntar de novo, eu vou morrer aqui, tá? Eu vou desmaiar. Vocês vão ver eu caindo dessa cadeira para trás assim, ó. E indo, e vou cair morto no chão. Vocês vão ter que chamar alguém para poder me pegar aqui, o rabecão para pegar o meu corpo. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, não vou viver para sempre. Eu estou dizendo, vou morrer. Vai dar merda. Ou vai me pegar. E tudo quanto vocês pedirdes ao meu Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí você fala, mas então agora tem que orar, tem que pedir em nome de Jesus. Como se fosse um feitiço, né? Tipo uma mandinga. Eu falo o nome de Jesus, aí o encantamento completa, né? Vocês estão fazendo, vocês não estão no Harry Potter, gente. Aqui não é Hogwarts, não, tá? Vocês vigiem, cara. Ah, então eu não falei aquela oração lá em nome de Jesus, é por isso que eu não... Vocês vão começar a me ajudar, né? Agora que a gente vai começar a prosperar junto, cara. Porque essa mandinga não existe.
Quando ele fala em meu nome, é sobre os significados que estavam explícitos. A linguagem dele toda aqui é aristotélica, do começo ao fim. Em que eu habito nele, ele habita em mim, as coisas estão todas internas, dimensionalmente internas. E aí, quando ele fala isso, meu querido, no meu nome, tem a ver com os significados que estão explícitos naquilo. Então, não tem a ver com a questão de falar em nome de Jesus ou não falar em nome de Jesus, tá, meu povo? Porque senão a gente vai criar um feitiço aqui, alguma coisa, uma mandinga, né, um pato mangalô, bate na madeira, essas coisas todas. E a gente sabe que isso não faz o mínimo de sentido. Então a gente está colando bem aqui, né? Então, quando a gente fala de Jesus, são os significados, o caminho, a estrutura, o pensamento, aquilo que ele produziu. Então, quando nós pedimos o nome dele, nós pedimos em torno de tudo aquilo que ele fez. É isso. E quem pede, encontra, acha. Acha, querido. Ah, eu quero fazer o bem. Vai conseguir. Crê. Se move. Cuida do próximo. Bate na porta do vizinho. Sabe se seu vizinho tem café? Ninguém tem café. Eu não tenho café. Nem nesse café eu tô podendo comprar. Que é um derivado do café, né? Agora eu vou ter que trocar. Estou vendendo um terreno na roça, vou trocar por um quilo de café. Tá tenso. Tu sabe se teu vizinho tem café, se teu amigo tem o que comer? É isso, cara. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Aqui tem um outro probleminha de tradução. Quando a gente fala um outro consolador, é porque o indivíduo transformou a palavra morfia, morfeu, o construto dessa palavra, alguém semelhante a mim, um consolador semelhante a mim. É isso que ele está dizendo aqui. Então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Parece que vai vir algo externo, né? Mas a palavra grega aqui é morfia, morfeu, é alguém como eu. E aí está dizendo, ele vos dará alguém como eu, para que fique com vocês para sempre. Olha que bonito isso. E aí ele vai dizer, o Espírito de verdade, que esse mundo, que essa conspiração de coisas, que essa forma de lidar com o olhar, com a vida, com as circunstâncias, eles não conseguem receber, eles não podem receber. Porque não o vê e nem o conhece, eles têm suas diretrizes próprias, eles vivem segundo um signo, um símbolo. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vou deixar vocês sentirem a orfandade. Ou, em outras traduções, eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não vai mais me ver. Mas vocês vão me ver, porque eu vivo, e vós também vivereis. Eu vivo nesses significados. Eu vivo lá na casa de Lázaro, que levantou dos mortos. Eu vivo naquele cego que eu curei. Eu vivo naquele tanque em que eu não precisei que os anjos movessem as águas, mas que eu curei. Eu vivo nisso aqui. Eu vivo em cada significado. Então, por mais que eu morra, vocês ainda me verão. Vocês trombarão com a prostituta que foi, ou com a mulher acusada de adultério, que foi colocada de alguma forma no chão, diante da justiça de homem. Vocês vão trombar com ela e vocês vão me ver nela. Vocês vão me ver na vida. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vós. Aqui o verbo habitar é como habitar numa casa. É a palavra oikos. Habitarei em vocês como habito numa casa, como moro num lugar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também pelo meu Pai. E eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. Disse então Judas, aí o texto diz, não os Iscariotes, para poder. Porque ele estava com a pinima, a gente sabe que João tem uma pinima com Judas Iscariotes. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Novamente aqui um derivado da palavra oikos. Habitaremos nele como se habita numa casa.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Eu não estou dizendo algo da minha cabeça. Quem disse isso foi o Pai. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, aquele que é da mesma forma que eu, Espírito da Consolação, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O que eu deixo para vocês é a minha paz. A minha paz eu dou para vocês. E eu não dou essa paz da mesma forma como o mundo dá. O mundo entrega alguns sinônimos de paz. Eu não entrego a paz desse jeito. Eu não faço dessa forma. A paz não está impressa a partir de mim como uma metanfetamina que me deixa completamente alienado do mundo. Essa não é a minha paz. A minha paz é daqueles que querem mudar o mundo. Eu deixo para vocês a minha paz, não a paz como o mundo dá, que é a tranquilidade. Paz e tranquilidade são coisas diferentes. Eu não deixo essa paz com reserva de recurso, como alguém que conta o que tem no celeiro, como na parábola que nós lemos, e diz, porra, agora eu consigo descansar. Não é a paz que vem disso. Não é a paz que vem da segurança. Ah, porque eu estou empregado, porque eu tenho um bom lugar, é porque eu. Não, isso não é paz. Isso tudo vai ruir diante da sua mão. Isso já não ruiu em algum momento em que você vê tudo desabando, todo mundo te abandonando, as coisas caindo do céu. Você tinha uma tranquilidade. Você tinha um pouco de refrigério. Mas não é isso que Jesus veio te oferecer. Eu não te entrego a paz como o mundo dá a paz. A partir do ter, a partir da segurança. Por isso, gente, não atribule, não se turbe, não agite o vosso coração. E nem se atemorize, porque essa paz não surge como o mundo pensa que a paz é. É por isso que muitos hoje sofrem de dores almáticas profundas, porque desejam receber a paz de Cristo do jeito que o mundo entrega. Ah, tô tranquilo, pô, tô com a minha casa, tô com a minha esposa, tô com meu marido, tô com a minha família. E aí vem qualquer coisa. Aí vem um calo no dedo doído, vem uma doença terminal, não precisa ser tão fatal, mas às vezes é. Tava tudo tranquilo, tudo na boa, tudo em paz, sabe? Mas não era paz, não tinha paz. O que tinha era a segurança da saúde, segurança do emprego, segurança do dinheiro. Era isso que tinha, não tinha paz. Porque se tirou essas coisas, você ficou atribulado, não era paz, porque essa era a paz que o mundo vos dava. O que Jesus está oferecendo é uma outra coisa. Que a paz dele não vem com esses sintomas de tranquilidade. A paz que Jesus dá não vem com essas prerrogativas de, tá tudo só certinho, sabe? Aqui tá bonitinho, organizado, então agora tá tudo tranquilo. Não é essa paz. A paz que Jesus dá é em meio ao caos, quando você já não reconhece mais a tua casa, quando você não reconhece mais as pessoas da sua família, quando aquele que partiu e dividiu o útero com você já não consegue mais ser seu amigo. Essa paz que vem de não me opor em guerra àquele indivíduo, que é a paz. É o que vem a partir da dor. É o que vem mesmo na dor. É o que vem mesmo debaixo de solapado todas as decepções. Essa é a paz. Porque não é tranquilidade. Porque não tem a ver com o que você tem. Porque não tem a ver com o quanto que você é bom. É apesar de todas as coisas. Porque essa paz não vem com os sintomas da paz que o mundo dá. Essa paz não acontece como o mundo entrega. Então, que Jesus está fazendo uma denúncia, primeiro, que o mundo entrega uma ideia de paz. Ele entrega, ele te dá alguma ideia de paz, de tranquilidade,
de que agora está tudo certo, de que se eu conseguir pagar a luz, a internet, a água e fiz uma compra, botei na geladeira, paguei o aluguel, tô tranquilo. Não tá, irmão. Porque aqui no meio da gente tem gente que tem tudo isso, talvez até com um pouco mais de folga, e o coração agitou. O coração, segundo Jesus, se turbou, porque aquilo não é paz. É o tanto de gente. Essa semana eu vi aquele humorista que eu acho um menino engraçado, o Whindersson. Essa semana que passou, ele se internou numa clínica, porque tem tudo, e ter tudo não é paz. Precisou fazer algum nível de desintoxicação, seja do mundo perverso, cruel, se retirar, sair fora, meditar. Mas existe um sintoma de paz que o mundo te entrega. E a que Jesus dá não tem a ver com tranquilidade nem segurança. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Eu vou, mas eu volto. Se me amasses, certamente exultareis, porque eu disse, eu vou para o Pai. Porque meu Pai é meu maior, é muito maior do que eu. Eu disse para vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês lembrem desse dia. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Se aproxima o príncipe desse mundo, o arquétipo, a arquetipia dos dominadores, dos poderes. Mas ele não tem nada em mim, porque eu sou o cara que no capítulo anterior lavei os pés. Eu não preciso de nenhum nível de bajulação, não preciso de nenhum nível de supracuidados, porque quem tem isso é o príncipe desse mundo. E ele nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Só até aqui. Semana que vem tem a videira verdadeira. Quem tiver alguma dúvida, levante a mãozinha, contribui com a sua perspectiva. Como vocês sabem, eu não respondo sobre coisas que a gente não falou no texto, tá? Mas você pode dar o seu testemunho, pode falar o que você quiser, só levantar a mãozinha. Jimmy, minha amiga, a melhor roqueira que tem nesse lugar. Opa, boa noite, João. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu queria saber o que a que Jesus estava se referindo quando ele falava sobre a morada do Pai, que nós moraríamos lá. A ideia de todo judeu é que haveria um colo de Abraão. A gente vê lá naquele texto do Rico e Lázaro, que haveria um lugar de descanso. Então, a morada para um judeu do período de Jesus, Jimmy, era como se fosse cuidado por Abraão, pelo patriarca, por aquele que, a partir da fé, né, caminhou e fundou toda uma nação, que percorreu os desertos e ganhou morada a partir do segmento dos judeus em Canaã e por aí vai. Então, essa morada é um lugar de descanso. Jesus ele não dá tantos detalhes de como seria, né? Então, quando a gente fala morada, porque a gente mora em casas, né? Parece que tem um lugarzinho, né? Mas, pela lógica do escritor do texto de João, que usa uma lógica, como eu disse para vocês, muito aristotélica, né? De nós habitarmos nele, ele habita em nós, ele é tudo, ele criou todas as coisas, e a partir dele todas as coisas são criadas, né? Ele provavelmente acreditava naquilo que a cultura grega diz que é a volta ao Criador. É a essência, né, em que o judeu acreditava que era a teoria da bacia das almas, em que em algum momento nós voltamos para o Criador como almas, para descanso, a partir da tribulação e peregrinação nessa terra, as dores que a gente vive nessa terra, e o quanto que a gente suporta essas dores com resiliência, nos traz o descanso nessa bacia das almas, né? Aí um fragmento da bacia das almas vai acreditar que vai haver uma reencarnação, que volta de novo e por aí vai. Um outro segmento diz que esse lugar, essa bacia das almas, é só um ambiente de descanso,
um ambiente onde nós nos encontraremos com o Criador e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É basicamente isso que o autor do texto está tentando dizer. Ok, obrigada. De nada, meu irmão. Wallace, querido. Boa noite a todos, todas e todes. Então, aquela leitura bíblica dos Atos dos Apóstolos, né, sobre aquele feiticeiro e tal, ter ficado cego, me lembra muito aquela frase infeliz do pastor Anderson Silva, que queria que a mandíbula do Lula fosse quebrada. É o mesmo espírito, Wallace. É. Mesmo espírito, meu irmão. É então, verdade. e essa passagem bíblica do Evangelho de João sobre a casa, sobre as moradas. Então, o meu amigo, né, que um cadeirante que já não se encontra mais nesse plano físico, a interpretação bíblica que ele tem é que existe vidas em outros planetas. Agora ele já sabe, né? Agora ele já sabe e a gente não sabe. Agora ele já sabe, né? Agora aquilo que a gente duvidava, ele já sabe. Que bom. Fiquei feliz em ouvir isso, não sobre qualquer outra coisa, não saber que alguém já sabe, né? Que era uma teoria, agora ele já pode comprovar isso na prática, meu irmão. Verdade. Agora ele já conheceu aquilo que o nosso coração anela, como dizia meu ex-pastor. Levantaram a mão aí, alguém, deixa eu ver, mais alguém? Eu? Oi, Kel. Tudo jóia? Tudo jóia, já tomou café da manhã aí? Tô tomando, terminando de tomar agora. É isso. John, a paz e a ausência da paz, né? Você acha que essa ausência da paz, ela se dá pela ausência do relacionamento com o Criador? Tem muitos sintomas, né, Kel? Se talvez isso foi importante para você, e você, por algum motivo, Kel, foi tolhida do ambiente da comunhão por conta de qualquer coisa, isso vai tirar a tua paz, né? Mas a humanidade já se relaciona com o Criador pela própria lógica de João. E logo depois Paulo também vai copiar essa lógica, que ele é tudo em todos, que tudo foi criado a partir dele. Então tudo que é criado já vem com a impressão digital dele, do Criador. Aquilo que passou pelo tempo e ganhou áreas de evolução, o jambo, a jaca, nós estamos nos relacionando com o Criador, porque a gente pensa, na maior parte das vezes, ou um grande fragmento da igreja cristã, da religião, que a gente só se relaciona com o Criador quando a gente fecha o olho para orar, ou quando a gente está usando a Bíblia para qualquer coisa. A gente se relaciona com o Criador na vida, o tempo todo. Quando a gente é justo no nosso tratar, comendo uma frutinha, botando o pé na grama, entrando numa cachoeira, isso é relação com o Criador o tempo todo. Então eu acredito que todo humano se relaciona com o Criador. Mesmo quando na tentativa de negação do Criador, ele tenta negar porque aquilo de alguma forma dói nele em algum lugar, porque onde não dói não precisa negar nada. Só é. E segue o fluxo da coisa. Então até quem pensa em negar o Criador, assim o faz por algum motivo, por alguma razão, por algum caminho. De modo que pode vir, sim, se é negado a comunhão com o corpo da igreja, se é negado a esse indivíduo a vocação, isso pode, sim, entristecer ele a nível dele perder a paz mesmo. Mas se relacionar com o Criador é igual esses dias que vocês estavam fazendo aí. Estavam pegando uma mudinha no mangue para poder plantar, para poder gerar mais vida, para poder seguir uma tradição, para poder se envolver com a natureza, já está lidando com o Criador. Você não precisa de testemunho nenhum na igreja para além do testemunho desses que querem cultivar, para além da naturalidade das coisas que hoje é depredar, destruir, queimar, se desfazer. Aqueles que querem cuidar já estão se relacionando com o Criador. Ah, John, mas se é assim é fácil. É para ser fácil, porque se for difícil tu não consegue no fácil, querido. No fácil tu escorrega. É para ser fácil.
É para dar colo o tempo todo. É verdade. Mas então, a gente pode dizer que essa paz, ela é individual. Não existe uma regra, não existe a paz é isso, a paz é aquilo. Sim, porque a paz tem a ver com onde que você encontrou essa paz. Jesus diz que no mundo, a paz que o mundo dá é diferente da que ele dá. Então a gente sabe que existe uma sensação de paz provocada pelo caminho, o percurso que o mundo faz na nossa vida. Então existe isso, e existe a paz que ele vos dá, que ele nos dá, que é uma paz que transcende. Ele está minimamente dizendo que essa sensação de ter, de segurança, isso é quase que uma transcendência, isso é para além disso. Então é muito individual, né? Mas a gente pensa que paz é tranquilidade. Se a gente parar e conseguir organizar no coraçãozinho, que paz não é tranquilidade, que a paz pode acontecer mesmo no meio de um ambiente caótico. Esses dias a Gi me mandou uma foto de uma banda do Flamengo tocando na porta da casa dela. Isso seria para mim um ambiente caótico, muito caótico, né? Mas conseguir a paz apesar do caos é transcender a naturalidade das coisas. Então é individual, a paz é muito individual. Então a tua paz não é a mesma paz das outras pessoas em volta, que é difícil. Aquilo que te dá paz, te traz transcendência, nem sempre traz para o outro. Mas isso tem a ver com os despertares que o indivíduo vai fazendo na vida também, Kel. Eu tenho certeza que hoje você consegue ter paz em situações que te conflitavam muito, de uma forma muito melhor do que talvez há 10 anos atrás, porque a gente também vai amadurecendo na vida e a gente vai ganhando outras dimensões de eternidade no coração. Mas então, isso a gente está falando da paz natural, a paz que o mundo dá. Mas e essa paz transcendental? A gente pode dizer que ela é o contentamento em Cristo? É e não é, porque não tem a ver necessariamente com a figura religiosa de Jesus. Ele promete uma paz que o mundo não dá, não é para os crentes, né? Não é para quem o conhece como o nome de Jesus. Ele promete essa paz transcendental para aqueles que não confiam na paz que o mundo dá, da forma que o mundo dá, e que existe algo que transcende aquilo. Agora, naturalmente, mano, a gente vai anexar tudo isso ao nosso escopo religioso, colocar isso dentro da nossa concepção religiosa. A gente não consegue nem desarraigar, a gente não consegue nem desvincular. Mas a paz que Jesus dá, que o Evangelho dá, que Deus dá, está para além dessas fronteiras religiosas do mundo judaico-cristão. Está para além, transcendeu, invadiu outros escopos, outras situações. Não tem a ver com o nome de Jesus, com igreja, com religião, não tem nada a ver com isso. Porque se tem a ver com isso, ainda é a paz que o mundo dá, porque está no cognitivo. Se tem a ver com a forma com que eu interpreto a religião, ainda está no cognitivo. E se está no cognitivo, não é a paz que Deus nos dá, porque essa é transcendente. Se está dentro dessa forma que a gente entende, é algo que simplesmente nos acolhe, no meio do caos, nos acolhe. E você se sente abraçado no meio da perturbação. Não tem a ver com uma forma de você se acalmar. Hoje a minha filha disse que um amiguinho autista dela desregulou assim dentro da sala por conta de fome. E nada conseguia fazer com que ele se sentisse acolhido o suficiente. E aí a moça que cuida dele dentro da turma abraçou ele e ficou um tempo abraçada com ele. Mesmo assim, ele ainda ficou relutante por algum tempo. E aí a professora botou uma música. E a música, mesmo não abraçando, mesmo não falando nada, e ele é não verbal, aquilo foi pacificando ele, foi algo tornando aquele ambiente familiar. É mais ou menos assim, não tem a ver com algo cognitivo, é algo que sempre nos invade e ponto. Independe de nós, isso vem de graça porque vem dele, vem de Jesus. É isso. Porque se está no cognitivo, se está na forma que a gente interpreta o mundo, é a paz que o mundo nos dá. Mas se é apesar de nós, Kel, se é, mesmo quando eu sou um merda, mesmo quando eu vacilo pra caraca, vem aquilo e me invade, eu já não sei nem da onde que eu vim, pra onde que eu vou, é simplesmente o descanso nele. Pronto. Isso faz muito sentido. Obrigada, John. E eu demorei 30 anos para descobrir isso, tá, Kel? Isso não é algo estabelecido no meu coração, não. Isso eu tenho 30 anos de caminhada, talvez nos últimos 15.
que eu tenha conseguido perceber isso na minha vida, até quando eu sou terrível, até quando eu não presto. E eu acho que isso também talvez exija de nós, eu acho que talvez isso exija de nós um entender constante, né? Porque eu acho que a nossa mentalidade não carrega porque é cognitivo. Sim. E você começa a buscar como que você vai manter a tua tranquilidade. Se uma pessoa fuma, toma um negócio, o outro cheira uma carreira, tu vai buscar alguma coisa que vai suprir aquela situação, né? Eu recebi uma mensagem, eu posso dizer aqui, porque é uma pessoa de fora do Brasil, e enfim, eu sei que ela não está aqui, mas eu recebi uma menina extremamente atribulada esses dias, que ela me diz que todas as vezes que ela está extremamente nervosa, atribulada, em situações muito pesadas, porque está fora do Brasil, numa situação muito complicada, ela só consegue se acalmar com masturbação. Olha que pesado. E assim, qualquer outra pessoa iria objetificar isso como se ela estivesse buscando alguma coisa a nível sexual o tempo todo, mas não é. É a forma com que ela encontrou para se regular, cara. Provavelmente liberando alguma endorfina, alguma coisa ali. E olha só, como que a gente vai buscar em muito, do mais bizarro para o mais simples, sabe? Mas a gente começa a buscar, olha só, e ela culpada por estar nessa situação, por estar ficando viciada nisso, porque está vivendo uma vida atribulada, então ela precisa disso o tempo todo. Olha que loucura, cara. Olha que pesado. E essa é a forma que ela vai atrás da regulação. É igual o cara que acende um cigarro, que bebe uma coca, o que, sabe? Precisa de regulação, de algum nível para poder parar um pouquinho aqui e conseguir sentir um pouquinho de tranquilidade, que não é paz. Imagino para ela não seja muito fácil também, né? Terrível. E para poder dizer pior, minha irmã, para uma mulher poder dizer isso é muito pior, porque tem todos os paradigmas, os tabus e tudo isso. Indiquei que ela conversasse com uma amiga minha lá da IBAB, que é professora lá na IBAB, que vai conseguir ajudar ela melhor nesse caso, porque é especialista dentro dessas coisas, psicólogo, enfim. Mas fiquei muito comovido com a expressão de socorro dela, porque dificilmente alguém iria falar. Ia manter os processos de regulação até que isso virasse um absurdo nela, até que se corrompesse ela de alguma forma, até que se tornasse ela alguém que não consegue mais se regular sem isso. Olha que terrível. Ô, John, eu estou aqui com o Flávio, meu marido, né? E ele quer falar ouvindo junto. Eu tô ouvindo aqui, achei muito. Oi, Fábio, bom. meu irmão, prazer, querido. Tudo jóia, pastor. Tudo na paz. Tudo bem, graças a Deus. Eu achei muito boa a reflexão que você trouxe hoje, principalmente agora, tirando essas dúvidas da Kézia, né, que é uma dúvida minha, era uma dúvida minha também, e porque a gente tem vivido aqui no Camboja como missionários, e às vezes é bem conflitante algumas situações que a gente vive, e a gente sente uma certa insegurança em alguns momentos por querer resolver o problema de amanhã, imaginar que a gente vai ter que resolver o problema de amanhã com o recurso de hoje, né? Então, é um pouco complicado, às vezes, administrar isso na cabeça da gente, né? E abrir espaço para viver essa paz que não depende de nós ou dos recursos que nós podemos ver, né? Mas é uma paz que vai chegar quando ela for necessária, é uma graça. E só esse ano foi um ano que começou, assim, já com uma sensação de que seria um ano de restauração. A gente viveu muita pancada nos anos passados, de 2023 para cá, e esse ano, a gente já entrou nesse ano com a sensação de paz, que a gente não conseguia explicar. E uma das coisas que sempre tirou um pouco o nosso sossego é o fato de a gente cuidar das crianças aqui no Camboja numa propriedade alugada e o nosso landlord ser um cara meio instável. Então, o cara fez muitos empréstimos aqui dando a terra como garantia e a gente ficava pensando que dia que o banco vai bater na porta e falar que a gente tem que ir embora, né? E aí, como que eu vou alocar quase 30 pessoas, onde? Como que eu acho um lugar desse? E aí, sempre fiquei preocupado com isso, mas quando na verdade não devia. E aí, esse ano, aconteceu uma coisa que, de repente, assim, definitivamente não dependeu de nós. Uma pessoa que é uma pessoa rica, que a gente nunca ouviu falar, que a gente não tem ideia, ela apareceu aí, ela veio da China, ela tem umas propriedades aqui no Camboja, ficou sabendo de nós, falou que queria nos conhecer, e da primeira vez que nos viu, falou: quero dar uma terra para vocês.
e prometeu que ia dar um terreno pra gente. E foi embora. Tem o quê? 2 semanas, 3 semanas? 2, 3 semanas? Não, tem mais. Um mês. Pô, um mês atrás isso aconteceu. E agora o cara tá vindo e marcou uma reunião com a gente hoje. Hoje a gente tem uma reunião. Não sei o que vai sair dessa reunião, não sei se isso vai acontecer de fato, mas a gente está em paz. A gente está em paz se ele realmente der uma terra, a gente está em paz. Se ele não der terra nenhuma, a gente está em paz. Não foi e aí eu vejo muito nisso que você estava explicando para a Kézia agora há pouco. Assim, eu vejo um pouco disso nessa situação, sabe? E aí eu queria testemunhar em relação a isso, sabe? Também, meu irmão. Não saber que hora que vai ser a reunião, eles vão chamar a gente hoje e a gente vai ver o que vai sair dessa reunião, mas o Eterno vai conduzir vocês ao caminho do bem, como sempre faz. E se ele levantou vocês aí para o cuidado dessas crianças e para que amá-los e trazer paternidade e maternidade para eles, ele vai dar conta da obra dele até o fim. É assim que é. Ele começa e ele termina. Tenha fé, que é assim que é, né? A gente vai seguir orando por vocês também, porque eu imagino essas preocupações, né? São preocupações paternas e maternas. Onde que eu vou colocar as minhas crianças? Ou para onde que vai, né? Mas fique tranquilo, meu irmão, porque o Eterno vai cuidar de vocês e vai manter vocês na segurança. Para além da segurança, também vos dará a paz que excede todo entendimento. É a fé. Vamos junto, irmão. Joaci, meu querido. Pode falar, meu irmão. Passei o microfone está desligado, ligue-o e fale. Opa, desculpa, estava desligado. Boa noite a todos aí, John. Boa noite, meu irmão. Paz. Tudo bom? Tudo bem. Maravilha. Falando de paz, me vem na mente aqui aquele versículo que fala que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Eu confesso que, assim, eu já tentei interpretar esse versículo de várias formas, mas não cheguei numa conclusão. Você poderia me ajudar nesse sentido aí? De interpretar o que significa? Posso. A gente tem que ir para o texto um pouquinho antes e um pouquinho depois. Deixa eu só abrir ele aqui, uma Bíblia que não esteja toda rabiscada. Eu acho que é Colossenses, não é, irmão? Colossenses 3, me perdoa se eu... Colossenses 3,15, eu acho que é o finalzinho, deixa eu pegar aqui se é isso mesmo. Vamos lá, vamos começar um pouquinho antes, é isso mesmo. Não tô tão enferrujado quanto eu achei que estava, não. E minha Bíblia é um rabisco só, essa aqui está mais limpinha na minha frente. Ele vai começar dizendo, Joaci, que a gente tem que se vestir do novo. E não só o novo, é do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí ele vai dizer que lá não há grego, não tem judeu, não tem circuncisão, não tem incircuncisão, não tem bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos, mesma lógica de João. Aí ele vai dizer, se revistam, pois, como eleitos, escolhidos de Deus, separados, amados, santos, de entranhas de misericórdia, de profunda misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, dando suporte, dando amparo uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa, aqui começa o negócio, se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façam também entre vós, perdoem uns aos outros. E sobre tudo isso, revistam-se de amor. Que amor é esse? O amor que é o vínculo da perfeição, que é o vínculo perfeito. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e os vossos entendimentos. E aí, mano, a gente tem o texto
de Colossenses 3,15, que vai dizer: e a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Foram chamados para viver em paz, como um membro de um só corpo. Cara, qual é a dúvida em relação a esse texto? Tem outras versões aqui, que tem a versão internacional, que a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Outro vai dizer que a paz de Cristo tem que ser o árbitro em vosso coração. Outro vai dizer que permitam que a paz de Cristo governe o vosso coração, que é uma nova versão dessas mais dos anos 2000 para cá. Aí vai ter uma outra coisa, que a paz de Cristo esteja sempre presente no seu coração. Vai ter uma outra versão que vai dizer que é uma Almeida, dessas novas também, que vai dizer que a paz de Cristo deve ser o árbitro no coração de vocês, porque vocês foram chamados para essa paz. Tem uma outra tradução na linguagem de hoje, que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, que eu acho muito boa. Porque esse dirigir aqui é o que o termo está tentando nos dizer, que ele é como se fosse um guia, como se fosse um norte, que a paz de Cristo, que é essa transcendência, que é isso que a gente sente, mesmo sem explicação nenhuma ao redor, é o nosso norte nas nossas decisões. Então, quando a gente fica atribulado para tomar uma decisão, quando a gente fica agitado para tomar uma decisão para o bem, decisão acerca, como o apóstolo estava falando, sobre perdoar, sobre não levar ninguém a juízo, mas deixar o perdão fluir no nosso coração. Então, quando a paz de Cristo é o juiz, a gente consegue tomar as decisões. Acho que a nova tradução da linguagem de hoje é a melhorzinha de todas, que vai dizer que essa paz tem que dirigir as nossas decisões, para que a gente não atribule o nosso coração com o mundo inteiro, para poder, de alguma forma, tomar as nossas decisões. Eu acho que essa paz, como diretriz, como seta, como norte ou como sul, a gente que é do sul, né? A gente ter essa paz a esse nível para tomar a decisão, eu acho que é o que o autor do texto está tentando falar. E não nada muito misterioso, né? Está falando que aquele que segue o coração em paz segue o caminho de uma boa decisão. Eu acho que é isso que o autor quis dizer. Até a tradução grega aqui, que é a minha... Calma aí, deixa eu abrir aqui. Que a paz de Deus, para a qual vocês foram chamados, domine os seus corações, domine a sua volição, as suas vontades, porque o coração aqui não é o coração do peito, né? Mas essas decisões, né, que eles acreditavam que vinham do coração. Então, eu acho que o texto está falando sobre isso. Essas decisões que a gente tem que tomar com essa paz transcendente. É aquilo que não está nos gerando incômodo, que não está nos transtornando, que não está nos alienando daquilo que é a sobriedade que nós devemos ter para poder tomar as decisões. É o que me parece o apóstolo Paulo falando aqui. Eu estou com a Bíblia a Mensagem aqui. Tá O falando Eugene assim, Peterson é muito bom também. tá dizendo assim, ó, que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Ele relaciona a paz com as outras pessoas. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, Nada né? de sair por aí. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque vocês foram chamados para um só corpo. Então, como ele faz essa comunhão, porque o texto também em si está dizendo que a paz que deve nos guia para ser um só corpo. E ainda vai dizer que nós devemos ser gratos, né? E por aí vai. E que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Mas isso aqui muito isolado fica uma coisa meio mística, né? Isso vem de um contexto, né? Em que ele está abrindo as portas para o judeu, para o grego, para o circunciso, para o incircunciso, para o bárbaro, que está todo mundo igual. E aí ele vai dizer que a gente tem que se revestir como eleitos de Deus, como gente santa e amada, com misericórdia profunda. Então isso tem todo um contexto, ele vem endossando. E ele vai dizer que o vínculo que vai dar a direção disso tudo é a paz para a comunhão no corpo, né? Então a paz é o vínculo que conecta todas essas coisas, o amor como um vínculo de perfeição e a paz como um vínculo unitário da comunidade do corpo de Cristo. Aparentemente, é isso que o apóstolo está tentando dizer. Que Deus nos dê da sua paz, né? Amém. É o que é necessário. Obrigado, João.
Nada. Mais alguém que deseja falar, queridos, amados, chuchucos? Ninguém? Amém. Hoje meu dia foi ruim, gente. Então, meu Deus do céu, o dia que não passava, a hora que não passava. Eu nem queria fazer hoje essa reunião, mas tenho certeza que talvez tenha sido importante para alguém fazê-la. Então, que bom que vocês estiveram aqui, que bom que vocês me acompanharam, que bom que vocês podem, mesmo que sem saber detalhadamente as tretas que podem acontecer, estão aqui comigo, com corações desejosos de que tudo fique bem, que tudo se tranquilize, e que às vezes a gente tem os dias muito bosta, e que nem aquilo que a gente prega sobre a paz nos cabe em paz dentro da gente. E é assim que é, tá? Não quero mentir para vocês, não. Tem dias terríveis, tem dia que é noite, e é assim que a gente deve seguir, né? Aceitando o que vem do dia com graça, para que isso nos cause resiliência para a paz, para que quando a gente estiver bem resiliente para tudo que está em volta, a gente possa encontrar a verdadeira paz. Então, Gi, pode falar, querida. A casa é sua. Liga o microfone, tá? Então, eu queria dizer exatamente isso que você acabou de falar. Tem dias, e essa palavra, você está aí, você passa pelo seu dia, e eu precisava ouvir isso. Amém. Porque tem dias que a gente tem as atribulações, eu sou muito assim, eu acabo me importando, né, com o que está em minha volta, e muitas vezes eu, né, não paro para refletir naquilo que eu estou vivendo, e eu me deixo tomar por sérios sentimentos, né, que roubam, entre aspas, a paz. Então, quando você falou, hoje à tarde, já no final da tarde, eu tive também uma situação não muito agradável aqui na minha casa, e eu quis retribuir com raiva, com não perdoar, com encerrar de uma forma meio que litigiosa, sabe? Eu falar assim, foi em relação a uma coisa familiar aqui entre eu e meu irmão, enfim, com a minha mãe. E eu falei, chega, isso vai ter que terminar aqui, isso não dá mais para continuar dessa forma, já está enchendo o meu saco, não é possível, alguém tem que parar. E aí, você falando, né, a gente lendo o texto, tudo isso foi entrando em mim, e aí entra aquilo que a Kel falou, veio vindo aquela paz, não cognitiva, mas aquela coisa assim, entrega, não faz isso, sabe? Vive a tua paz, não é a paz de consciência, não é a paz de ser boazinha. Eu não sou boazinha, eu tenho vontade de pular no pescoço, tenho vontade de matar, tenho vontade de dar um soco, tenho vontade de fazer mil coisas. Mas é a paz que você sente exatamente aquilo que você falou. Um abraço que fala assim, não faz, só aguarda, espera. Isso vai passar, você continua fazendo o que você tem que fazer. E não é uma coisa racional, é uma coisa que a gente sente no coração. E aquilo cai, assim, de uma maneira tão grande, que aquele peso vai embora. Então, assim, eu queria só dizer que obrigada por você estar aí com os nossos processos, todos nós, como você falou, né? Nós temos, Fábio também, que disse que estava quebrado, querido. Se restaure nessa paz aí, não sei o que foi, mas é isso. Isso que a gente está vivendo aqui é a paz. Obrigada, John. De novo, obrigada. E vive essa paz também, meu querido. Amém. Vou tentar ser o médico que cura a si mesmo,
Hoje eu preciso. difícil, né? Coisas. Terrível, terrível, gente, terrível. Mas eu vou lutar. Nós Viu? lutamos, né? Todos os dias. E você está falando aí, é uma faca de dois gumes, é para você mesmo. Sim, sim. A maior parte das vezes, as coincidências que os textos nos trazem tem a ver com tudo com a gente, né? Nada é para ninguém, tudo é para gente. Antes de ser para alguém, tem que ser em nós, né? E se não for em nós, a gente fica só repetindo um monte de coisa aqui, igual papagaio, não dá. Mas, gente, obrigado. Vamos Obrigado, orar. meu. Obrigado, porque eu Vamos sei que orar. não é fácil. Não, irmão. Obrigado. Vou te falar, meu Obrigado irmão. pelo sacrifício, que eu sei que é fogo. Hoje eu dei pane aqui, assim, de deitar na minha cama para me regular aqui, dar aquela respirada, sem muita regulação, sabe? Querendo enforcar alguém, invocando fogo do céu, essas coisas tudo que o crente faz, sabe? As pragas do Egito, né? Pedindo para Deus dele que vai descer a sepultura. Ó. Mas, né, apesar de todas as coisas, eu consegui vencer esse sentimento terrível de ficar só deitado e raciocinando maneiras de estrangular alguém. E aí eu consegui encontrar a paz, não na tranquilidade, mas a paz de saber que mesmo que tudo está caótico, Deus tem cuidado de nós. As coisas não saíram do cuidado de Deus. Deus não está no controle, Ele está no cuidado de todas as coisas. Então, sabendo que Ele está no cuidado de todas as coisas, eu continuei puto, estou aqui diante de vocês puto, com raiva, chateado, mas com o coração disponível, com o coração aberto, com aquilo que a gente precisa para poder falar sobre as boas novas, que é a paz e os significados de Jesus, mesmo querendo enforcar alguém. A vontade de passar, de enforcar vai passando, né? Aí eu fui reduzindo os agravos no meu coração, não enforcar não, talvez só bater com a cara dele no chapisco. Aí não, bater com a cara no chapisco é muito, né? A gente só pode dar um beliscão nele, né? Enfiar um caco de vidro debaixo da unha dele, lá que dói. Tem gente que fez cara feia. Então, eu fui reduzindo as torturas, né? Até agora que veio no meu coração, deixa pra lá. Não. O indivíduo é humano. Olha, John, eu comungo com a sua raiva, porque passou na minha cabeça as piores torturas. Eu acho que, assim, o que eu tenho de boazinha, em alguns momentos, tá, gente? Eu acho que quando eu fico com raiva, eu viro uma monstra. Porque eu acho que se eu vivesse em tanta tortura, eu seria uma pior torturadora de uma pessoa, porque como a minha mente consegue raciocinar tantas torturas absurdas e horrorosas quando a gente está com raiva. É só você deixar ela ganhar espaço. Não, é como você falou, você está aí pau da vida, eu estou aqui pau da vida, mas eu estou me... É aquilo, né? Você... Eu não sei se eu vou me recuperar não, tá, gente? Assim, eu posso desligar aqui, né? Eu tranquei a porta aqui e cometer um ato terrível, né? Brincando, mas assim, eu estou tentando regular o coração para que as coisas não fujam tanto do controle do cognitivo nesse caso. Isso é totalmente cognitivo. Ceder ao mal é cognitivo. Você pensa, cede. Se a gente não tem nenhuma psicopatia, nenhuma sociopatia, se a gente está medicado, bonitinho, a gente consegue resistir a essas coisas. Que o Eterno nos conduza com essa paz que excede todo entendimento, que não tem a ver com o fato de eu querer bater com a cara de alguém no chapisco, né? Mas tem a ver com que eu não vou fazer isso, porque Deus proverá o ambiente e a circunstância para que meu coração encontre algum nível de acolhimento. E é no meio de vocês também que isso acontece. Então, obrigado a vocês que ficaram comigo. Vamos orar, não deixe de orar de verdade, ore junto conosco, ore por tudo. Você está numa loucura, irmão? Para o carro no meio da rua e ora. Para no acostamento, tá? Vamos melhorar. Não para no meio da rua, não, porque senão
Mas ora, cara, ora mesmo, ora como um maluco, como alguém que não sabe nem se tem alguém do outro lado, mas ora, diga, fale, porque é loucura a gente achar que dá conta da vida, de todas as coisas que a vida de alguma forma nos aflige, só acreditando no Deus. Ah, tu sabe de todas as coisas, Deus está vendo uma pinóia, sabe? Eu preciso de que o meu coração também sinta que do outro lado do telefone tem alguém que está ouvindo, e para que você faça isso, você precisa dizer. Você vai sentir que alguém está ouvindo, que alguém transcendente? Não, mas você já está se ouvindo. O primeiro processo é esse. Do outro lado é você. Ah, mas se Deus se agradar de com graça responder a sua oração, ótimo. É assim que ele conhece, sabe todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas e o que é bom para mim. Mas agora a gente precisa orar, porque a gente não é ele. A gente não sabe de todas as coisas, a gente às vezes nem se ouviu. Então, façamos isso. Eterno, nós entregamos o nosso dia, as nossas decepções, as nossas culpas, as nossas angústias, os nossos pecados, todos eles diante do Senhor. Alguns que a gente não consegue dar conta, alguns que implicam consequências terríveis, outros que vamos sentir ainda na pele em algum momento ele reverberar e ecoar. Mas todos estão na sua mão, diante daquele que perdoou a humanidade em Cristo Jesus e se reconciliou conosco em amor. Estão nas suas mãos, Deus. Todos esses sentimentos, os que a gente consegue dar conta e racionalizar, os que a gente não consegue dar conta e se somatizam no nosso corpo e na nossa alma, todos eles são teus, todos eles te pertencem. Eu entrego os meus ao Senhor, os que eu entendo e os que eu não entendo. Entrego as minhas péssimas decisões e as minhas melhores escolhas, estão todas elas diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor nos entregou Jesus para que a gente soubesse que esse amor é de verdade, que ganhou dimensão de carne e de sangue. Obrigado, Deus. É o que eu oro, agradecendo pelo teu amor, agradecendo por cada um aqui, suas famílias representadas, que o Senhor os abençoe e o Senhor conceda a sua paz, a paz que excede tudo, a paz que excede a tranquilidade, a paz que excede aquilo que o mundo nos dá. Acreditando na profundidade do seu amor, na profundidade do seu cuidado e em tudo aquilo que você já tem feito na nossa vida, que sua fidelidade cumpra em nós o seu querer e nos manifeste com graça na existência, no cuidado daqueles que vêm e seguem o teu caminho. E todos aqueles que perdidos estão do seu caminho, recebam a graça a partir do nosso caminhar, o amor, o cuidado, o afeto, que a gente se importe mais e que a gente sofra o que tem que sofrer, com as dores que tem que sentir, para que a resiliência, que a experiência da dor nos provoque a sermos melhores no dia a dia. É o que eu oro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu povo? Estamos juntos. Amém. Beijo. Amém. Vocês sabem que eu amo estar com Amém. vocês. Se eu não amasse vocês, eu estava ali na minha cama fazendo Goldic Vigarista, os planos para poder enforcar alguém. Então eu amo vocês são importantes para o meu dia. Obrigado por me aturarem até quando eu estou no meu dia pior. É assim que a gente encontra os amigos e os amigos que são irmãos. Obrigado. Beijo para vocês. Tamo junto. Tamo junto, João. Um abraço.